Imagina só, uma legião romana, o orgulho do império, marchando bonitinha direto para uma emboscada nas florestas da Germânia. Milhares de soldados vão morrer, as águias vão ser perdidas. Por quê? Porque a inteligência falhou. Espionagem não é sobre relógios que explodem e ternos caros, é um trabalho antigo e sujo, onde o principal gadget é a psicologia humana e o preço de um erro é um império. E esse jogo tinha suas estrelas, seus próprios James Bonds, só que sem o smoking. Vamos conhecer um deles. Vamos chamar esse cara de Gaius. Ele não é um legionário, ele é um speculator, o agente secreto de Roma, saca? O escritório dele não é o campo de batalha. É uma feira empoeirada em território inimigo, onde, fingindo ser um comerciante de vinhos, ele fica com o ouvido em pé, ouvindo a conversa de bêbado dos mercenários. O objetivo principal dele, sacar para onde aquele exército bárbaro está indo e impedir que sua legião caia naquela exata cilada. O Gaius tem uma obsessão. Ele precisa ser invisível, um camaleão. Ele está atuando no método de comerciante gaulês rabugento há tanto tempo que quase acredita nisso. Essa é a força dele, mas é também o seu maior vacilo. Pinta a cena. Gaius está numa taverna reclamando dos impostos e rindo alto de uma piada do ferreiro local. Mas seus olhos, que nem scanners, estão registrando tudo. Os guardas têm espadas novas, chegou um carregamento de armas, e aquele chefe ali está bebendo um vinho falerno caro. De onde ele tirou isso? Claramente um adiantamento por um futuro ataque. Gaius paga sua cerveja e vaza. Seu cérebro é um pendrive com dados valiosíssimos. Mas agora o Gaius tem a informação que vai salvar a legião. E aí, estamos em 1900 anos antes do e-mail. Ele não pode simplesmente enviar, ele precisa de um sistema. E os persas eram geniais nisso. Os caras basicamente criaram a primeira rede de entregas expressas do mundo, o Angarium. Pense no Sedex 10 da antiguidade. Era uma rede de estações de correio espaçadas a um dia de cavalgada de distância. Um mensageiro cavalgava o dia todo, chegava voando na estação, entregava a bolsa para um mensageiro descansado com um cavalo novo, e esse cara já saía rasgando na hora. Heródoto escreveu que nada no mundo se move mais rápido que esses mensageiros, nem neve, nem chuva, nem calor. Sim, é o mesmo lema que o correio dos Beopat pegaria emprestado mais tarde. Esclarecimento: a frase não é o lema oficial do correio dos Imeu-Wasmou, mas é amplamente associada ao serviço. Esse sistema resolvia o problema principal. Como o rei em Susa ficava sabendo o que estava rolando nas fronteiras enquanto a notícia ainda era quente? A parte mais genial: não era só correio, eram os olhos e ouvidos do rei. O mensageiro também relatava sobre o humor nas províncias. E a parte mais idiota: o sistema era tão rápido que os próprios funcionários tinham medo dele. Se você mandasse uma notícia ruim para o rei, ele ficava sabendo muito rápido. É como ter o grupo de Zap da sua empresa conectado diretamente no cérebro do seu chefe. Beleza, o Gaius achou um jeito de mandar seu relatório, mas e se o mensageiro for pego? O inimigo não pode ler a mensagem. É aqui que entra um detalhe sutil, a alta tecnologia da época, a esteganografia. Não é criptografia, é a arte de esconder na cara dura. Os gregos eram mestres. O método mais famoso, embora lento como uma novela das 6, raspar a cabeça de um escravo e escrever a mensagem na careca, esperar o cabelo crescer e enviar o escravo ao destinatário. Lá ele era raspado de novo. Observação: o uso de escravos como portadores reflete a realidade brutal da antiguidade. Estamos descrevendo a prática, não a justificando. Mas o Gaius não tem tempo para esperar o cabelo crescer, ele precisa de algo mais rápido. Ele usa tinta invisível, por exemplo, leite ou suco de limão. O papiro parece em branco. Uma patrulha inimiga vê a folha vazia e libera o mensageiro, mas no QG da legião aquela folha é aquecida sobre uma vela e o relatório completo aparece: 2.000 bárbaros, esperando na travessia do rio, emboscada. Esses métodos são encontrados em fontes e anedotas antigas, sua prevalência é debatida pelos historiadores. Esse truque iniciou uma corrida armamentista. A contra-espionagem começou a esquentar todos os documentos suspeitos que caíam em suas mãos. Agora, imagina o pior pesadelo do Gaius. Ele arriscou a vida, pegou os dados e enviou pelo correio mais rápido, escondido com tinta invisível. E a legião toma um vareio mesmo assim. Por quê? Porque a informação que ele roubou era falsa. Era a grande ideia do inimigo. A desinformação, a boa e velha fake news.
para que arriscar uma batalha se você pode alimentar seu oponente com os dados que você quer que ele tenha? O estrategista chinês Sun Tzu construiu sua carreira nisso dizendo: toda guerra é um caminho de engano. Por que funcionava? Porque atinge o principal bug do sistema operacional humano. Nós não acreditamos na verdade, nós acreditamos no que queremos acreditar ou no que mais tememos. Se o rei inimigo tem medo de uma conspiração, é só plantar uma carta falsa dizendo que seu melhor general é um traidor. Ele mesmo executará o general e enfraquecerá seu próprio exército. É o clássico golpe do Zap. Só que, em vez dos dados do seu cartão, o golpista leva um reino inteiro. Às vezes, a desinformação era tão boa que os próprios criadores começavam a acreditar nela. Começa um boato de peste no acampamento inimigo e, de repente, seus próprios soldados ficam com medo de atacar. E as pessoas comuns no meio dessa bagunça toda? Digamos que você é um artesão normal em Roma. Sua vida era simples, mas agora o imperador, assim como o nosso Gaius, fica noiado com segurança. A cidade se enche de informantes, caguetes patrocinados pelo Estado que são pagos por qualquer boato de deslealdade. E lá está você, numa taverna. 2 soldados bêbados estão reclamando do preço do pão. O que fazer? Ficar quieto. Mas e se alguém dedurar que você ouviu e não disse nada? Dedurar você mesmo e ganhar suas moedas, mas virar o dedo duro que sua rua inteira despreza? As pessoas tentavam se adaptar, elas entravam em exílio interno, nem uma palavra sobre política, só sobre o tempo. Elas aprenderam a ler nas entrelinhas dos decretos oficiais. Alguns enganavam o sistema, relatando besteiras óbvias, só para bater o ponto e mostrar lealdade. A vida virava um campo minado, onde qualquer palavra descuidada podia te mandar para as galés. Seu melhor amigo podia ser o cara que escrevia relatórios sobre você. Então, qual é o preço desse jogo de espionagem? Quem é a vítima principal? A verdade. Quando um Estado fica paranoico, a verdade perde todo o valor. Só a informação útil tem valor. E o que é mais útil do que dizer ao imperador o que ele quer ouvir? Espiões como o Gaius começam a sacar isso. Em vez de fatos reais, eles entregam relatórios que vão agradar o chefe e garantir um bônus. O lado sombrio disso é o incrível desperdício de recursos lutando contra fantasmas. O exemplo perfeito, o imperador Cômodo. Ele tinha tanto medo de conspirações que se cercou de uma rede de espiões que espionavam uns aos outros. No final, ele deixou de confiar em absolutamente ninguém, exceto um punhado de amigos. Muitos fatores contribuíram para sua queda. A paranoia e a rede de caguetes foram um deles. Esses amigos acabaram matando ele. Ele criou um sistema para protegê-lo, mas que só filtrou todas as pessoas honestas, deixando ao lado dele apenas os mentirosos mais habilidosos. Um gol contra brilhante. Foi o 7-1 pessoal do Cômodo. Então, como eles espionavam na antiguidade? Eles não hackeavam servidores, eles hackeavam pessoas. Eles usavam as mesmas ferramentas de hoje: ganância, medo, vaidade e a boa e velha enganação. A tecnologia mudou, mas o sistema operacional na nossa cabeça não mudou nadinha. Esse jogo de verdade e mentira não foi a lugar nenhum. Se você já se pegou acreditando instantaneamente numa manchete escandalosa ou numa informação vazada que confirma perfeitamente sua visão de mundo, parabéns, os métodos antigos ainda funcionam. Me diz aí nos comentários qual desses truques parece o mais moderno para você? E da próxima vez vamos falar sobre o que acontecia quando caras como o Gaius finalmente eram pegos. E pode crer, os métodos de interrogatório antigos eram igualmente psicológicos. Até a próxima!